Ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, that is the question. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Inglês Desbloqueado. Aqui você vai aprender técnicas para destravar o seu inglês. E para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Eric do Inglês, professor, e eu ajudo adultos a falar inglês com confiança, mesmo travando na hora. Você deve ter percebido que no início do vídeo eu citei, não é, uma parte ali, trechinho da grande obra do Shakespeare, não é? Hamlet. E é exatamente sobre essa ideia que eu vou falar hoje, não a ideia de Hamlet, não é. Eu vou falar sobre a tradução. Traduzir não é o mesmo que falar. Nossa, isso causa espanto, porque muitas pessoas acham que traduzir é o mesmo que falar e não é. E o primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a tradução, para a gente conseguir fazer essa separação sobre o que é e o que não é, ser e não ser. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a tradução, ela se define ali como um processo de transferir um texto de uma língua para outra. Essa é a primeira definição, você precisa entender. Traduzir de uma língua para outra. E qual é a segunda definição além disso? Essa tradução deve transmitir o seu significado no contexto original. É por isso que as mais diferentes, né, traduções que existem, por exemplo, de livros, manuais, receitas e tantas outras, têm esse comprometimento com a linguagem direcionada. E a gente começa a perceber muitas nuances aqui, porque mais do que você fazer uma simples tradução, a própria tradução em si carrega contextos culturais. Tentar colocar a identidade do autor numa tradução é um dos papéis mais difíceis e mais, eu poderia dizer, mais eloquentes de quem vai fazer a tradução. Que você precisa ser muito fidedigno naquilo que você está fazendo. Então, a gente já começa por aqui. Vocês já perceberam que traduzir não é o mesmo que falar. A tradução tem um papel, já a parte da comunicação, criar a comunicação é um outro sistema. Então a gente precisa redefinir esse processo, tá bom? Então vamos entender o que é que de fato é a tradução ao longo do vídeo, os tipos de traduções, e vocês vão perceber, né, esse caminho, como usar inclusive a tradução como ferramenta positiva e não ferramenta negativa, como muitas pessoas falam, né, por aí. Mas vamos lá, os tipos de traduções. Quais são os principais tipos de traduções? Existe a tradução literária, né? A tradução literária. O que seria essa tradução literária? Como vocês puderam perceber, no início do vídeo eu falei sobre a tradução do Shakespeare, não é isso? Ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, that is the question. Então, ela traz essa parte da literatura, do texto, então, do livro. Você vai, ao máximo, colocar a ideia do autor naquilo que você deseja representar. E muitas vezes imaginando, né, como esse autor também desejaria representar. O segundo tipo de tradução, muito famosa, é a tradução juramentada. E ela é feita excepcionalmente por um tradutor concursado. Ele precisa ser concursado para que ele consiga fazer isso. Porque é juramentada, tem lá o selo, e você vai enviar muitas vezes esses documentos para um outro país. Por exemplo, você vai precisar traduzir a sua certidão de nascimento. Não acha que é simples assim, eu vou colocar no Google, o tradutor vai traduzir a minha certidão de nascimento e eu vou levar para um outro país. Não é assim. Quem faz a tradução, ok, juramentada, é o tradutor oficial aí da sua cidade. Ele faz o concurso, né, passa no concurso e é o representante ali para fazer a tradução juramentada, tá certo?
E a outra tradução é a tradução técnica. Essa tradução técnica, ela precisa preservar alguns jargões, é por isso que ela se torna muito exaustiva, que é exatamente aquele tipo de tradução que é feita para manuais. Você comprou ali uma máquina, né? Vai falar de algum maquinário novo e vem aquele manual de instruções. Então, o tradutor que fez aquilo, pode ter certeza que ele ficou muito tempo mesmo, né, para conseguir chegar àquela linha e a definição do que está sendo falado ali. Então a gente precisa separar muito bem as coisas, tá certo? Então essa primeira parte sobre a tradução, ela precisa ser entendida para que você que está galgando um caminho para falar inglês não confunda traduzir com falar. São coisas completamente diferentes, ok? Agora eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, que é: por que as pessoas, né, ou muitas pessoas, de forma geral, confundem falar inglês com traduzir mentalmente? E é uma resposta bastante simples, porque ela está ligada diretamente ao que nós ouvimos. Muitos de nós, principalmente lá na década de 90, não é que aprender a falar inglês seria traduzir mentalmente. E aí a gente volta muito para aquele método antigo que é da tradução gramática, não é? Ou gramática tradução. Vice-versa, os dois se completam ali. Então, nós fomos ensinados duramente, até mesmo ali, a compreendermos que isso era uma grande verdade. Por isso que muito de vocês, nós como um todo, começávamos a querer traduzir tudo, né? Olha, é interessante, vou traduzir essa frase da revista, tradução de música, virou assim algo cultural, principalmente na década de 90 e o começo da década ali do ano 2000. Então todo mundo queria traduzir, pegava as músicas e se enchiam, ficavam felizes em conseguirem traduzir uma, duas ou três palavras ali, né? Até porque para muitos de vocês, me incluo também no exemplo, para alcançarmos um significado, nós tínhamos que ir para o dicionário, né? E todo mundo tinha um computador para ali começar a traduzir no Google Translator. Era mesmo nos dicionários mais famosos que tinham na época. Então a gente usava dicionários para traduzir. Então nós vimos lá, né? House, casa, car, carro, I'm happy, eu estou feliz. Então a gente começou, né? Quer dizer, nós começamos a acreditar nesse tipo de coisa, que era por meio da tradução que conseguiríamos atingir algum nível de capacidade de entendimento. E não é muito bem assim, né? A gente precisa entender que o problema gerado é que esse tipo de atividade, como eu estou citando para vocês, né, a tradução ali efêmera, ela transmite, né, ela desenvolve principalmente a capacidade de compreender e comparar os idiomas ali, né? Mas não cria a capacidade para você se comunicar. Então, vem aqui mais um pouquinho. Entende da seguinte maneira, o que é que eu estou querendo passar para você? Se eu tenho na minha tradução um significado, eu não uso o significado para produzir a fala, o que é que vai gerar? Apenas um significado comum. Então aquilo não faz muito sentido. É por isso que estar, né, ou ficar traduzindo por muito tempo leva você a criar aquele aspecto de que você precisa mentalmente ficar criando esses filtros de tradução. Eu vou pensar em português, depois eu penso em inglês, e aí eu vou falar, depois eu vou começar a falar. Mas não é bem assim. Esses processos que você começa a alternar, vou criar uma palavra aqui, vou criar uma palavra ali, ele se torna um vício,
Eu chamo isso de vício intelectual tradutório. Você passa a lidar mais com o aspecto da tradução como um ser, né, que precisa ser descoberto, do que a própria fala. Então você acaba, muitas vezes, eu poderia dizer que você acaba muitas vezes percebendo falhas, quer dizer, você acaba muitas vezes não percebendo falhas que você está criando. Não é a tradução que vai definir o game, não é a tradução que vai definir o jogo. É como utilizar essa tradução para te ajudar a organizar essas ideias. Pensa comigo. Se na nossa língua materna a gente não fica traduzindo o que a gente vai falar, é porque a gente está acessando áreas exclusivas do nosso cérebro. E o que é que nós estamos acessando? Nós estamos acessando ideias. É por meio das ideias que a gente consegue acessar o que a gente quer falar. Muitas vezes a gente pode pensar, bom, mas eu não tenho tantas ideias assim. Será que eu vou começar a falar? Alguma coisa você vai falar. Por mais que as ideias sejam poucas, mas você vai conseguir falar. O que a gente precisa deixar bem esclarecido é qual o papel definitivo da tradução na minha vida, como eu posso usar a tradução ao meu favor e como não torna ela uma vilã. Porque muitas vezes você diz assim, tradução de forma alguma, vou ter que ir diretamente para o método do input. Vou lá e começo a treinar frases. Só que, pensa comigo, você está treinando frases aleatórias. Onde você acha que você vai conseguir chegar com frases aleatórias? Essa é uma resposta, essa é uma pergunta para você refletir. Onde você vai chegar aprendendo palavras aleatórias? Onde você vai chegar aprendendo frases aleatórias? Eu acho que você sabe a resposta. Então é isso que você precisa pensar, tá bom? Um grau de consciência maior diante disso é que a gente precisa também entender a diferença entre falar inglês e traduzir mentalmente. À primeira vista, pode parecer que nós estamos fazendo a mesma coisa. Traduzir mentalmente e, nossa, eu vou pensar aqui que amanhã é segunda-feira. Tomorrow is Monday. Mas não é a mesma coisa. As linhas que eu acessei aqui não foram linhas de tradução. Então, pensa um pouquinho. Eu estou te ensinando as técnicas que você vai aprender e vai começar a mudar a sua forma de como você enxerga o inglês. Vamos deixar cada um muito bem organizado aqui, tá certo? Olha só. O traduzir mentalmente é uma atividade, falar inglês é outra. São processos cognitivos totalmente diferenciados. Olha só, quando você traduz mentalmente, você precisa acessar mecanismos diferenciados. Você precisa compreender a mensagem, você precisa converter a mensagem numa linguagem que o outro entenda, ou então que esteja próximo da linguagem do entendimento dele. Você precisa formular muitas vezes ali uma resposta em português, no caso, se você quiser falar, né? E tentar passar ela para o inglês, buscando e verificando se está correto, se o tempo verbal está correto, se não está. Então, o que é que você faz? Você está criando campos intermediários para gerar uma comunicação. Esses campos intermediários, eles dificultam a comunicação. Você acha que eles ajudam, mas eles dificultam completamente. Já quando você fala inglês, a sintonia é outra. O objetivo não é converter essas palavras em uma resposta, é você acessar diretamente no seu cérebro essas informações. Vou repetir. Quando você
fala inglês, você está acessando diretamente as palavras que você quer usar. Você não está traduzindo absolutamente nada. Eu não estou falando aqui do pensamento em português, né? naquela nuance de que você jamais vai deixar de pensar em português. Esqueça isso. Nós vamos sempre manter o nosso pensamento em inglês, em português, mesmo bilíngues. A questão não é essa. A questão é que a gente está definindo o que é tradução, né? No sentido de traduzir mentalmente e falar inglês. Então, a fala em inglês, ela tende a ser mais natural. Ela não passa pelos mesmos filtros de quando você faz uma tradução mental. Porque a tradução mental, ela quer competir, muitas vezes, com o seu conhecimento. E quando a tradução mental compete com o seu conhecimento, a primeira coisa que aparece na sua vida é uma coisa chamada de autoestima baixa. Ela vai competir com o seu conhecimento. E aí, se lá no background do seu conhecimento, aquela palavra ela não está ali, ela não está lá, o que vai acontecer? Você vai se sentir frustrado. Nossa, fui acessar minhas palavras, não consegui chegar a esse significado, estou triste. Vai acontecer isso. É por isso que você jamais deve fazer exatamente isso. Por quê? Porque você vai ficar se frustrando ao invés de falar, tá bom? O que a gente precisa, primeiramente, antes de saber, né, as diferenças, vocês já estão aprendendo as diferenças, é o papel que cada uma delas tem na nossa consciência. E um desses papéis está muito voltado sobre a questão da velocidade. A tradução mental me ajuda a ter mais velocidade para falar inglês. Será se isso é verdade? Será se a tradução mental é capaz, sozinha, de aumentar a sua capacidade de falar inglês e a sua velocidade de compreensão e fala? Muito pelo contrário. O papel dela não é esse. Uma tradução mental, você está ali num eixo de listening, né? Extremamente numa comfort zone, numa zona de conforto. Não há indícios de que você vai usar essa tradução mental para comunicar. A tradução mental, muitas vezes com uma palavra ou outra, era para fazer você chegar a um nível de consciência de significado rápido e efêmero. Não gera nenhuma comunicação. Então é isso que a gente precisa entender, tá certo? Eu vou citar um exemplo. Imagine que você está aprendendo a dirigir. Sei que muitos de vocês já dirigem, mas quem não dirige, pensa assim: nossa, eu preciso saber de tudo. Onde estão as setas? Onde que eu vou ligar o carro? Não é isso? Onde que eu vou, por exemplo, no carro manual? Onde que eu vou apertar a embreagem, o freio, o acelerador? E aí você fica: meu Deus, são muitos mecanismos aqui, vem para cá, esse eu não seguro. E você fica pensando no retrovisor, nas setas e tudo. Só que com o tempo, você começa a automatizar essa postura, que primeiro você aprende a ter um comportamento de motorista, para depois você aprender a dirigir. Né? Então, assim, qual o comportamento? Conseguir alinhar, né, todo aquele modelo para que eu consiga dirigir. É exatamente isso que acontece no nosso cérebro quando a gente começa a falar inglês. A gente vai alinhando os processos corretos e deixando esses vícios, que eu vou chamar aqui de vícios intelectuais tradutórios. Vícios intelectuais tradutórios não ajudam você a se comunicar em inglês. Tradução, ela é para o papel. A fala é para a comunicação. Você precisa levar isso a sério, senão você vai confundir muito, vai passar muito tempo tentando aprender inglês e não vai conseguir. Então segue aqui a técnica do Eric do inglês,
que eu tenho certeza que você não vai ser mais a mesma pessoa de quando você chegou aqui no vídeo. Esse vídeo é para transformar a sua vida. Eu estou te dando informações que você não vai encontrar facilmente. Você precisa entender. Então, quando a gente descobre isso, a gente consegue acalmar nosso coração, a gente consegue acalmar nossa mente. A gente começa a perceber que existe sim aquela luz no final do túnel. Porque existe. Você só não sabia, mas existe sim, tá certo? Outra pergunta que eu vou responder é: por que falar sem traduzir é importante? Olha, essa é uma pergunta sensacional, né? E antes de responder essa pergunta, é importante esclarecer uma coisa. Eu não tenho o intuito de eliminar completamente a tradução da sua vida. A ideia não é essa. Eu não tenho nenhum problema com a tradução. Na verdade, o que a gente precisa, eu gostaria que você entendesse, é que a tradução pode ser extremamente útil na hora do seu primeiro contato com o idioma. Em nenhum momento aqui do vídeo estou dizendo que eu sou contra a tradução. Eu estou falando dos efeitos negativos e positivos que ela vai causar ao longo do seu processo e como você usou ela antes e como você deve usá-la hoje. São técnicas, você precisa perceber isso para que você corrija onde está errado para dar tempo, né, de usar corretamente o que você deseja para atingir sua fala. Então vamos lá. O ponto central é o outro. Veja bem, quanto menos você depender conscientemente da tradução dentro de uma conversa, mais fácil você vai, né? Você tende a ter comunicação. Repetindo, quanto menos você depender da tradução consciente, mais rápido você acessa a comunicação. Mas como assim, professor? Como é que eu tenho esse entendimento? Primeiramente, como é que eu tenho esse entendimento, né? Que falar sem traduzir é importante. Como é que eu chego a essa conclusão? Então vamos lá. Primeiramente, a tradução ela leva você a um caos interno de pensar excessivamente na unidade. Imagine que eu esteja falando: What did you do yesterday? Na mente da pessoa que quer falar com tradução, ela quer individualmente pensar no what, no did, no you, no do e no yesterday. Ela não se permite a compreensão do todo. E isso não tem a ver com velocidade. Tem a ver com a percepção que ela tem, né, o perception que ela tem sobre a variação dessas palavras. Porque muitas vezes ela ficou tanto tempo naquilo, né, fazendo traduções constantes e mais traduções, que ela acostumou o cérebro a criar o quê? O vício intelectual tradutório, como se fosse um deleite. Agora eu estou no meu momento, vou me deleitar aqui. É disso que meu cérebro precisa. Ele precisa de mais tradução, porque quanto mais tradução ele tiver, eu vou entender que eu sou capaz de falar. E não acontece assim. Você não é capaz de falar porque você entende mais tradução. Você é capaz de falar porque você conseguiu automatizar a sua fala. É inglês. E muitas vezes com pouco vocabulário. Você nem precisa de tanto vocabulário como você imagina. Agora, o que é que acontece, não é isso, quando você fala de uma forma mais direta em relação à língua inglesa? Você começa a acessar diretamente o significado que quer comunicar. Por exemplo, eu vou ao supermercado, né? Então ontem eu fui ao supermercado. Yesterday I went to the supermarket. Então, mas ao invés de você construir isso aí primeiro em português, o cérebro passa a buscar as estruturas e fica muito mais fácil na hora de você combinar a ideia de, por exemplo, a ideia do que você fez com aquilo que vai acontecer ou com aquilo que já aconteceu. No caso, você vai determinar tempos verbais,
na sua mente sem perceber que você está fazendo isso. Porque é exatamente assim que acontece na nossa língua mãe. Você não fica pensando, eu vou falar no tempo verbal do futuro agora. Eu vou falar no tempo verbal do passado agora. Vou falar no contínuo agora. Não. Você simplesmente fala. O cérebro acessa isso para você previamente, através de um feeling, e esse feeling traduz para você. Olha só, a tradução aqui não é de forma manual, não, escrita não. É interpretativa. Traz essa concepção para sua fala. E aí, eu até citei aqui uma palavra de interpretação. Porque exatamente, o cérebro interpreta a melhor opção de fala. Então, quando você vê alguém que fica, principalmente em palestras, né? Alguns chamam de tradutores simultâneos, mas o correto é falar intérprete. Por quê? Porque ele vai buscar ali a essência mais rápida para chegar até você. E aí, só que ele já fala, então ele vai incluir velocidade, atividades específicas que vão levar a esse conhecimento. Então, primeiramente, você precisa lidar com isso. Vamos lá. Uma outra coisa muito importante, né, de você evitar essa tradução mental, quando a gente fala em se comunicar melhor em inglês, é porque isso gera mais compreensão. Então, quando você evita, eu não estou dizendo que eu estou proibindo, só estou falando, você evita fazer uma coisa que não está te ajudando em nenhum momento da sua vida para você falar inglês. A tradução, ela também tem seu papel na hora da fala, mas ela não pode ser o todo. Então, se eu tiver que explicar isso dezenas de vezes e dizer para você, a tradução não pode ser o todo, eu vou fazer. Porque você pode ter ouvido ao longo da sua vida que a tradução é o todo. E tem quanto tempo isso? Tem muito tempo. Então não espere que amanhã eu já vou eliminar completamente esse pensamento. Não. Você vai criar novos significados para o uso da tradução na sua vida. E aí começa a acontecer isso, tá bom? Outra coisa, o fato de você já ter usado tradução por muito tempo não quer dizer que você não consiga sair dela. Você vai conseguir sair dela, ok? Mas você só vai conseguir quando você ter a resposta para essa pergunta, né? Por que quando você evita a tradução, você aumenta a sua chance de falar inglês? Porque é notório, é simples. Quando você evita a tradução, não estou proibindo, quando você evita a tradução, ela deixa de ser uma ferramenta usada por você para buscar, ok, compreender o significado. Veja, qual o papel da tradução? Eu vou repetir isso durante o vídeo inteiro. É fazer você entender o significado, aprender vocabulário, construir conhecimento. É essa a ideia. Agora, quando você evita a tradução, o cérebro começa a criar habilidades diferentes para acessar aquela informação. Isso é uma grande verdade, porque acontece com muitas pessoas e elas nem percebem que isso está acontecendo com elas. Porque quando você fala, há uma exigência que a comunicação seja no mínimo natural. Não dá para você falar, por exemplo, igual um robô. Assim, eu gostaria de um café. I would like a coffee. Não, está muito robótico. Então não é assim. Não é decorando, memorizando frases, não. É você se colocando como autor daquela fala. É por isso que isso é um benefício enorme para você quando você evita falar sem tradução, porque o cérebro passa a se comunicar com áreas específicas do seu cérebro que faz com que você fale com mais naturalidade, não é? Quando a gente fala com esse ponto de mais naturalidade, tem um termo científico chamado de carga cognitiva. Você reduz a carga cognitiva no seu cérebro e aquela pressão que você sentia começa a desaparecer.
naturalmente, porque você está começando a acessar ali de forma mesmo natural áreas do seu cérebro que não estavam sendo acessadas para você falar. Então, esse é o principal benefício de você evitar a tradução na hora da sua comunicação, ou para aprender também, né? Então, veja comigo qual o principal benefício, né? É como se você estivesse seguindo uma rota. Você tem a ideia, né? Olha só, quanto menos etapas você tiver, mais rápida a sua comunicação. Se eu uso a etapa da tradução, qual é a rota que eu vou seguir? Eu vou seguir a rota do inglês, depois a rota do português, depois a rota da análise, depois a rota do inglês de novo, depois a correção, e aí que vem a fala. É muita rota. Agora, olha só se eu evito a tradução. Qual é a minha rota? Ideia, inglês, comunicação. 3. Só 3. Olha só, ideia, inglês, comunicação. É essa a minha rota. É essa rota que deve ser parte da sua vida. Se você não faz isso, a rota fica imensa. Você fica cansado. Você desiste fácil. Você não aprende. Bom, faz uma pergunta. Uma pergunta interna. Quanto tempo você está tentando aprender inglês? Quanto tempo? Faça essa pergunta. Quanto tempo? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão com mais de 5 anos tentando aprender inglês e não conseguem, ok? Vamos lá. Um passo muito interessante, né, é que quanto mais você não depende da tradução, mais natural a sua comunicação fica. Inclusive, mais natural, mais bem definida, mais eloquente, você cria mais confiança, você diminui o seu travamento e você gera muito mais comunicação. Então a gente precisa desse ponto de partida para entender esses processos na nossa vida. Agora, tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para você, principalmente nessa pauta agora. Você pode me dizer assim, professor, mas eu tentei vários cursos e nada funcionou. Não funcionou e aí eu diria, não funcionou por quê? Porque saber gramática não garante que você consiga falar inglês. Volta novamente para o tópico da tradução. Porque gramática, o método de tradução gramática, ela faz com que você se torne uma pessoa extremamente perfeccionista. Quantos de nós nos tornamos perfeccionistas por achar que uma ideia válida não poderia ser modificada, achando que ali era o santo graal da comunicação? E não é. Tradução e gramática para muitos é o santo grau da comunicação, mas não é. Tradução e gramática é o santo grau da tradução literal, da tradução juramentada, da tradução técnica. Aí é o santo grau mesmo. Mas da comunicação não é o santo graal. Você precisa entender isso com muita, eu poderia dizer, com muita força de vontade. Porque se você não começa a mudar seu pensamento em relação ao que vai fazer sentido, você não vai entender, não é? Por exemplo, do que eu vou falar agora. O que é que a ciência ela nos diz em relação ao processo de uma aquisição de uma língua? Né? Muitas pessoas falam memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória de trabalho. Mas você sabia que a memória de trabalho cansa? Memória curta cansa. Até você transformar algo na memória de curto prazo para memória de longo prazo, ela passa por outras etapas. E são etapas muitas vezes exaustivas, cansativas, cansa ficar repetindo, sem uma ideia real. Não é? Eu ensino muito isso para os meus alunos, né?
Qual a função da repetição? A função da repetição é o aperfeiçoamento. Só que ela só vai ter uma função no aperfeiçoamento se aquela estrutura, se aquele modelo estrutural que eu estou falando estiver condizente comigo, se estiver dentro da minha persona. Se estiver fora da minha persona, esqueça. Você vai ficar repetindo desnecessariamente. Então, o que é que eu percebo? Tem muitas pessoas que só sabem de inglês. O inglês tem regras, tem verbo, sabe muito de inglês, sabe regra, sabe verbo, sabe preposições, sabe adjetivos, sabe coisas importantes da gramática, nuances da gramática, sabem tudo de inglês, mas não sabem falar. É interessante, né? Sabe tudo da língua, mas não sabe como usar a língua para gerar a comunicação. De onde que vem? Resultado devido à tradução. É isso que acontece com você quando você fica muito tempo voltando seu pensamento para o campo da tradução, né? Então, o que a gente pode perceber? Que o problema aqui gerado não é a gramática. A gramática não é a vilã da história. Na verdade, ela ajuda a organizar o idioma. O problema surge quando quando alguém acredita definitivamente que estudar regras é o suficiente para desenvolver a habilidade prática da linguagem. Seria como acreditar que assistir vídeos de uma pessoa... esse aqui é um exemplo. Assistir vídeos de uma pessoa nadando é o mesmo que você vai lá e vai entrar na água, né? Uma coisa uma atividade ajuda a entender. A outra desenvolve habilidade. Você imaginou se alguém desejar aprender a nadar só assistindo um vídeo de natação? É perigoso, não faça isso, tá? Não vai funcionar. Bom, mas vamos lá, o que é que libera a fala? Eu acho que você deve estar curioso, estar aqui comigo nesse momento, como é que eu libero a fala, né? Acho que essa é a pergunta de milhões, né? Como é que libera a fala? A fala, ela começa a se desenvolver quando você passa a praticar aquilo que deseja melhorar. Professor, não ficou tão bem explicado. Vamos lá. Se o objetivo é conversar, você precisa criar oportunidades para conversar, para responder, para reagir, para se expressar. E continuar, agora vem o salto, continuar falando mesmo sem perfeição. Como que eu libero a fala? Continuar falando mesmo sem perfeição. Professor, é feio. Professor, não vou conseguir. Tenho vergonha de errar. Lembra que eu falei para vocês que o processo da confiança não vem antes da prática. A confiança vem exatamente na hora que você está praticando. Então não espere o momento certo para você começar a falar inglês. Você tem que começar a utilizar esses comandos que eu estou passando para você, né? Que é transformar o conhecimento consciente em uma habilidade automática. Então você não precisa pensar no perfeccionismo. Eu sei que o tema do vídeo de hoje não é perfeccionismo, mas se eu fosse falar de perfeccionismo no inglês, seria assim, muitas aulas. Por quê? Porque o perfeccionismo, ele está arraigado no nosso cérebro, como se ele fosse o único responsável por uma a consequência real. E não é. A confiança vem exatamente na hora de você praticar. E a perfeição não vai acontecer, ok? Então, onde é que eu vejo que muitas pessoas erram? Ou seja, onde é que eu vejo que as pessoas mais erram? Durante muito tempo, eu comecei a investigar. Sério, comecei a investigar os meus alunos. E eu percebi coisas, depois de anos, né, que eu diria que o erro maior, né, seria o erro mais comum, o erro maior não é a falta de estudo, não é a falta de comprometimento, ou até mesmo a capacidade, inteligência, não é. O que eu mais percebi é que as pessoas acham que precisam dominar o inglês para começar a usar o inglês. Você já viu isso aqui? Domine o inglês para começar a falar.
Isso é uma das coisas mais absurdas. Porque como que você acha, olha só, é uma armadilha mental, tá? Como que você acha que você vai dominar o inglês para começar a usá-lo, se você pode simplesmente, com pequenas ações práticas, usar palavras simples e começar a praticar? Isso vai gerando confiança e vai gerando comunicação. Você está percebendo por que elas passam tanto tempo, muito tempo, se preparando para um momento que nunca chega? Por conta desse termo, dessa ideia de dominar. Eles acreditam que precisam dominar o inglês para começar a usar o inglês. Não é assim. É como... Eu vou dar um exemplo bastante comum. Imagine que você ganhou um cachorrinho, né? Ganhou um pet de estimação. E você diz, agora eu vou dominar o meu pet para ele fazer tudo o que eu quero. Porque se eu dominá-lo, eu vou ter poder sobre ele, ele vai ser um pet comportado. Será se isso é real? Isso não é real. Você vai fazer com que o seu pet fique longe de você. Não crie uma conexão positiva com você. Então, para de pensar nessa coisa de dominar. Soa muito estranho. Fica ali uma coisa muito centralizadora naquilo que... E isso pode acabar confundindo o seu cérebro. Muito cuidado com algumas palavras que a gente coloca no nosso cérebro. O nosso cérebro às vezes não entende muito bem. E ele vai querer buscar significados ali, não é, que são mais aproximados e podem até ir para pontos extremos. Então pensar assim, domine o inglês para poder falar o inglês. Não é. Você não precisa fazer isso, ok? Pequenas ações você começa a transformar, não é? E isso gera um outro erro muito comum, que é acreditar que conversar, não é, significa falar perfeitamente. Olha, conversar é falar perfeitamente. Onde que tiraram essa história? Como que eu vou incluir o tempo todo no meu processo de fala que falar perfeitamente quer dizer, falar perfeitamente inglês? Meu Deus, não é isso. É por isso que a tradução, com os seus exageros, gera tudo isso, não é? Ela vai gerar uma pressão enorme e você sempre vai achar que precisa de mais verbo, mais preposição. Os detalhes ali não é dessa forma completamente, ok? Então isso foi que eu comecei a perceber isso ao longo dos anos, né, fazendo as minhas aulas de laboratório, e percebi que os alunos estavam em demasia, né, demasiadamente preocupados com isso. Falei, pessoal, não precisa, vamos mudar a nossa trajetória para que você comece a falar inglês com mais propriedade. E dentro desse termo, dentro desse grau de consciência, tem um pesquisador muito famoso, eu gosto muito dele, chamado Dan Slobin. E o Dan Slobin, ele tem um livro que é Thinking for Speaking, né, que traduzindo, né, significa pensando para falar. E segundo ele, quando nós falamos uma língua, nós não estamos apenas traduzindo pensamentos, né, nós estamos aprendendo a organizar nossas ideias da forma como aquela língua exige. E talvez seja isso que muitas pessoas estejam tentando estudar nas regras, mas continuam travando. Quer dizer o quê? Elas não sabem disso. Elas estudam as regras, continuam travando, porque elas aprenderam a analisar o inglês, mas elas não tinham a oportunidade suficiente de desenvolver o hábito de pensar para falar em inglês. Porque às vezes é muito duro pensar assim, vou ter que pensar para falar em inglês. Mas pensar é uma palavra sobre acessar a informação mais rápido. É isso que você precisa
deixar bem definido, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui o menino desceu a colina correndo. Né? Em inglês é the boy ran down the hill. Mas quando você pensa nessa ideia, você apenas fala. Você ran down e você vai percebendo, ó, correu, desceu ali. Exatamente é isso. Quando você se permite a não enxergar mais o inglês como uma pauta tradutória, você muda o seu comportamento. Então, como que nós usamos a tradução para consolidar vocabulários? Aqui eu vou falar da parte positiva. Lembrando que eu não estou condenando de forma alguma a tradução, mas eu estou engajando vocês, ensinando vocês com técnicas preciosíssimas como corretamente devemos usar a tradução a nosso favor e deixá-la fora por algum tempo para a gente construir a nossa fala, tá certo? Vamos lá. E eu vou responder vocês de uma forma bem interessante. Na minha experiência, a tradução tem um papel fundamental porque ela leva você a entender o significado. Mas é o que você faz com o significado que vai transformar a sua ideia numa comunicação. Então, qual é o que você deveria fazer para usar a comunicação, quer dizer, usar a tradução para gerar a comunicação? E aí, se você preferir, você pode pausar esse vídeo e começar a escrever, porque o que eu vou deixar agora aqui para vocês é precioso. Vamos lá. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai escrever assim: eu vou pensar na ideia. Vou colocar aqui o cachorro, dog. Falei no pet, né? Você vai colocar aqui ideia, dog, cachorro. Cachorro é a minha ideia. Agora eu vou pensar num contexto. Contexto, assim, eu tenho um cachorro. I have a dog. Muito bem. Agora você vai imaginar seu dog, ou o dog do vizinho, ou algum cachorrinho. Vai lá, imaginou. Depois que você imaginou, você agora vai fazer uma conexão com aquilo que você vive diariamente. Então é por isso que é muito importante você fazer isso com atividades que estão ligadas a você. Então você fez aqui a ideia, tem o contexto, tem a conexão. Conectou, por exemplo, eu brinquei com meu cachorro ontem. I played with my dog yesterday. Pronto, já construiu. E depois você expressa isso aonde? Usando a repetição. Então, você vai pensar na ideia, depois na imagem, no som, na experiência, na história, nas emoções e no contexto real. Anota tudo isso para você não esquecer. E aí sim, o seu cérebro começa a criar uma memória que vai começar a fortalecer cada vez mais a sua comunicação. Então, quando até posso dizer que você vê um cachorro na rua, você vai começar a fazer isso. Por quê? Porque isso é muito forte, isso é muito real. É isso que de fato faz com que você deixe a tradução de lado e passe a perceber que ela tem um papel fundamental. Mas se eu não aprendo a organizar o papel fundamental dela na minha vida, ela sim vai ser uma grande vilã na minha vida e na minha história, ok? Então, o que eu quero dizer para você é que, primeiro, vamos lá, eu vou passar aqui o manual, né, rapidamente para você começar a usar na vida de vocês. Então, pausa, pega a caneta mais uma vez e foca. Aprenda comigo. Então, como é que eu uso a tradução para consolidar o vocabulário? O caminho é simples. Primeiro, você descobre o significado. Sei lá, cachorro, pegou a ideia, né? Depois você cria o contexto. I have a dog. Depois você cria a imagem,
a visão, visualiza o cachorro ali, não é isso? A imagem. Depois você cria a experiência, que é a parte lá da conexão que eu falei. Por exemplo, eu lembro do meu cachorro em algum momento, ou o cachorro que eu conheço na minha vida. Por exemplo, I played with my dog yesterday. E depois você começa a usar essa palavra de forma contínua, né, em conversas e situações reais. Quando você faz isso, você está definindo exatamente qual é o papel da tradução na sua vida. E aí você passa a ser muito mais seletivo, né? Você percebe que a tradução participa do processo, mas ela não é o processo inteiro. É muito bom ouvir essas coisas, porque quando você entende o papel ali essencial da tradução como uma ferramenta, não como um todo, você muda a sua forma de ser. Você passa agora a desenvolver novos critérios para que você comece a usar a tradução de forma correta, ok? Então, se você chegou até aqui, eu peço que você deixe um like. Se gostou do conteúdo, você compartilha, pode comentar também, né? Se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que cada vez mais que você aprender algo novo aqui comigo, você vai mudar a sua forma de como ver, como você vê o inglês. E eu tenho certeza que em pouco tempo essa transformação na sua vida, antes, né, e depois, vai começar assim a redefinir o seu plano. Até como você pensa no inglês também vai mudar. Então, desejo um ótimo momento de aprendizado e até o próximo vídeo.